Pessoal, nós havíamos parado ontem nos gráficos de variável contínua e de variável discreta, né? Só que o que acontece? Agora nós precisamos analisar o quê? Nós precisamos fazer a análise do intervalo domínio e da imagem dessa função dentro do gráfico. Tá? Como é que eu faço essa análise do intervalo domínio e do intervalo imagem, essa análise de intervalos dentro do gráfico? O que vai acontecer? Ó? Essa análise dentro do gráfico, ela vai acontecer normalmente quando você tem uma função de variável contínua. Tá? A função de variável discreta, ela não tem tanta importância nesse tipo de situação. Mas a função de variável contínua, como você vai ter um intervalo, ele é mais analisado assim, tá bom? O que você vai ter? Lembra que você vai ter um ponto inicial do teu gráfico e tu vai ter um ponto final. Quando a gente faz essa análise, nós temos que ver o quê? Nós temos que ver qual é o ponto que começa, onde é que começa o meu domínio e onde é que vai terminar esse domínio, onde começa a imagem, onde é que vai terminar a imagem. Tá bom? E o que vai acontecer? Lembra que o domínio eu sempre vejo no eixo X, a imagem eu sempre vejo no eixo Y. Então eu tenho que me guiar por quem? Eu tenho que me guiar pelas coordenadas dos meus pontos, para saber certinho onde é que vai começar, onde é que vai terminar. Lembra, as coordenadas X vão indicar os meus intervalos domínio, as coordenadas Y vão indicar o meu intervalo imagem. E eu tenho que cuidar aqui aquela questão da bolinha aberta ou da bolinha fechada. Se a bolinha está aberta, quer dizer o quê? Quer dizer que o extremo do meu intervalo não pertence a ele. Se a bolinha estiver fechada, o extremo do meu intervalo pertence a ele, tá bom? Então eu tenho que cuidar se no gráfico eu tenho bolinha fechada ou se eu tenho a bolinha aberta, beleza? Como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou fazer isso na prática? Vamos lá. Ó, peguei esse exemplo aqui. Eu tenho um exemplo que tem o quê? Que tem bolinha aberta e bolinha fechada. Quero analisar qual vai ser o intervalo domínio. Lembra, o intervalo domínio eu sempre vejo aonde? Eu sempre vejo no eixo X. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou levar essa bolinha aberta, é como se eu puxasse ela para cima do eixo X e como se aqui é fechada, eu puxasse aqui para o eixo X. Então eu vou pensar assim, ó, bom, o meu X, no meu eixo X, qual é o intervalo de valores que eu estou pegando? Eu estou pegando os valores do -3 até o 4, tudo bem? Então, ó, os valores que estão sendo usados em x, eles vão de onde até onde? Do -3 até o 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar qual é a bolinha que representa eles. Ó, aqui, no ponto do -3, eu vou acabar tendo quem? Eu tenho bolinha aberta, então eu vou ter intervalo aberto. Aqui no 4, eu tenho o que, gente? Eu tenho bolinha fechada, então eu vou ter o que? Intervalo fechado. Tudo bem? Achei qual é o meu intervalo domínio. Quero achar quem é o meu intervalo imagem. Bom, o Y. Gente, eu só vou pedir que quem está com o áudio ligado, dá uma olhadinha para deixar no mudo para não dar interferência, tá? Olha só, vou olhar no Y aqui. O que vai acontecer? Ó? Você vai ter a seguinte relação. O Y está variando de que valor a que valor? Qual é o valor mais baixo que eu tenho no Y? É o -3. Qual é o valor mais alto que eu tenho no Y? É o 6. Agora eu vou olhar o que? Se a bolinha está aberta ou se a bolinha está fechada. Aqui no -3 eu vou ter o que? Eu tenho a bolinha aberta. Se eu tenho a bolinha aberta aqui, significa que eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho intervalo aberto. O colchete é para fora. Vou olhar aqui no 6, no meu segundo extremo. A minha bolinha aqui é o que, pessoal? A minha bolinha está fechada. Se a minha bolinha está fechada, significa o quê? Significa que eu tenho um intervalo fechado. Tudo bem? Então, basta você olhar para o eixo X, basta você olhar para o eixo Y e analisar se
os extremos estão abertos ou se eles estão fechados. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Você vai ter a seguinte relação aqui no segundo. Ó, aqui no segundo exemplo, o que vai acontecer? Ó? Mesma coisa, eu quero saber quem é o intervalo domínio, quem é o intervalo imagem. Bom, o intervalo domínio eu vou olhar onde? Eu vou olhar no eixo X. Eu vou olhar quais são os valores de X, quais são os valores mais extremos que eu tenho no eixo X. Então, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter do menos 5 até onde? Até o 7. Então, tá. Então, os meus valores vão ser do quê? Do menos 5 ao 7. Legal. Eu vou olhar o que agora? Se a bolinha está aberta ou se a bolinha está fechada. Aqui no menos 5, a bolinha está fechada. Então, meu intervalo é o quê? Meu intervalo é fechado. Aqui no 7, vou olhar o que? Se a bolinha está aberta ou está fechada. Está fechada. Então, meu intervalo é fechado. Tem alguém me ligando, velho. Eu adorei. Pessoal, só deixem o áudio desligado, tá? Por favor. Ó, mesma coisa aqui, ó. Eu vou olhar a imagem. A imagem eu vejo aonde? A imagem eu vejo no eixo Y. Qual é o valor mais baixo que eu tenho no eixo Y? O valor mais baixo que eu tenho no eixo Y é quem? É o menos 7. Qual é o valor mais alto que eu tenho no eixo Y? Gente, por favor, Ô, só Nicolas, se deixem o muda, áudio cara. desligado. Olha só, de novo, qual é o valor mais baixo que eu tenho no eixo Y? É o menos 7, certo? Então, registrei aqui. Qual é o valor mais alto que eu tenho no eixo Y? O valor mais alto que eu tenho em Y é quem? É o 6. Então, achei meu intervalo. Ele vai do menos 7 até o 6. As bolinhas, pessoal, elas são fechadas. Então, se as bolinhas são fechadas, os meus intervalos serão fechados. Tudo bem? Então, o que acontece? Para você analisar intervalo domínio e para você analisar intervalo imagem, basta você fazer o quê? Basta você ver se realmente o teu... Deixa eu voltar aqui. Ver realmente qual é o intervalo, quais são os valores que estão sendo usados para X, que estão em X, quais são os valores que estão sendo usados em Y, ok? Tem que ser onipresente, cara. Beleza? Eu ganho com uma lane e a outra morre. Pessoal, eu vou pedir novamente, quem está com o áudio ligado, por favor, Nicolas, desligue muta. o áudio. Isso atrapalha no momento da gravação, vai ficar tudo registrado, gente. Tem alguém que está com o áudio ligado Ele e não está tá nem ouvindo digitando. a aula, pode ver. Ele não tá nem Responde, ouvindo a é. aula, é o Wernick. Eu já Muta tentei todo ligar mundo pra aí, ele, ó. ele não atende. Ele não atende. Eu vou achar ele aqui. 11/2. É o Nicolas? É, o Wernick. Pronto. Então tá, voltando aqui, pessoal. Então, de novo, ó, eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar quem é o eixo X, eu tenho que achar quais são os valores de X e quais são os valores do Y, os extremos ali, né? Não tem que me preocupar com quem está no meio. E eu vou olhar se a bolinha está aberta ou se a bolinha está fechada. Se a bolinha estiver aberta, colchete aberto. Se a bolinha estiver fechada, colchete fechado. Não tem segredo nenhum, tá? O que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, gente, é quando nós temos essa situação aqui, ó, que são os problemas de domínio da função. O que são esses problemas de domínio da função? Eles são algumas restrições que algumas funções apresentam quando eu tenho um determinado tipo de função. A minha função ela segue uma determinada lei matemática. E o que acontece? Nessa lei matemática você tem alguns problemas. A função ela não existe para alguns valores. Você não vai ter função para alguns valores. Então eu tenho que saber como que eu vou analisar quais são as restrições que o domínio dessa função tem. Tá bom? Quais são aqueles valores que o x não pode assumir? Porque se x assumir, vai dar problema na função, ela não vai
existir. Tá? Então, o que, que acontece? Nós vamos ver ao longo do ano que vão existir algumas funções que elas já vão ter o seu domínio bem delimitado. Não, vai funcionar assim, vai funcionar assado. Como nós ainda não chegamos nesses tipos de função, nós vamos vendo aos pouquinhos, vamos olhando, analisando caso a caso. E o primeiro caso, pessoal, o primeiro tipo que nós temos é esse aqui, ó. É quando eu tenho uma função, tá? Que ela é definida por uma razão. Como assim uma razão? Por uma fração. Tá? A lei de formação da minha função, ela é uma fração. E você tem o quê? Você tem um x, você tem uma variável no teu denominador. E o que, que vai acontecer? Sempre que eu tiver variável no denominador, eu tenho que evitar o quê? Eu tenho que evitar que aquele denominador seja zero. Lembra que eu falei para vocês que eu só posso fazer divisão por número natural e natural não nulo? Então, eu não tenho como dividir uma coisa por zero. Eu tenho que achar qual é o valor que vai zerar o denominador. Aquele valor que zera o meu denominador, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser excluído. Eu não posso usar ele, porque se eu usar ele, eu vou ter um problema. Eu não vou ter função naquele ponto ali em específico. Tá? Como é que vai funcionar isso? Ó? Vai pensar no seguinte, primeiro exemplo, ó, eu tenho ali f de x igual 2x mais 5 sobre x mais 2. O que, que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que tomar cuidado para que o meu denominador seja o quê, pessoal? Seja diferente de zero. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor que vai zerar esse denominador. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou resolver uma equação com quem? Com o denominador. Eu vou pegar o denominador da minha expressão e vou fazer o quê? Vou igualar a zero. Para quê? Porque eu quero saber qual é o valor que zera aquela expressão. Resolvendo aqui, ó, deixa x para um lado, joga o 2 para o outro lado, vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo menos 2. Ou seja, pessoal, eu sei que x tem que ser o quê? Nesse caso, x precisa ser diferente de menos 2. Por que, que x tem que ser diferente de menos 2? X precisa ser diferente de menos 2, porque se x for menos 2, no momento que eu substituo aqui, menos 2 mais 2 vai zerar. Então, o que, que acontece? Eu encontrei a restrição do meu domínio. No momento que eu encontrei a restrição do meu domínio, já sei que x tem que ser diferente de 2, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever essa restrição. De que modo que eu vou escrever? Domínio igual. Esse x pertencente aos reais tal que. Essa parte aqui, pessoal, ela é fixa. O que, que eu vou escrever depois do tal que, depois dessa barra? Eu vou escrever a restrição que eu encontrei. X tem que ser diferente de menos 2. Tá bom? Então, sempre que eu tiver variável no denominador, eu preciso que essa variável seja o quê? Ela seja diferente de zero. Ela não pode ser zero. Tudo bem? Eu tenho que encontrar o valor que zera esse denominador e eu tenho que excluir ele do domínio. Ó, como é que funciona também? Vamos pensar com o professor aqui, ó. Eu posso fazer também desse modo aqui, de um modo mais direto. Eu tenho y, lembra que f de x é a mesma coisa que y por causa da representação no gráfico, tá? Então, y é igual a quem? Igual a 3 menos 2x. O que, que eu preciso, pessoal? Eu preciso que o meu denominador ele seja o quê? Ele seja diferente de zero. Tudo bem? Então, 3 menos 2x tem que ser diferente de zero. Como é que eu vou resolver isso? Tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. Nesse caso, o sinal da diferença você vai considerar como se fosse o sinal do igual. Resolve normal, tá? Deixa a letra de um lado, deixa o número do outro. Vai acabar tendo quem? 3 diferente de 2x. Nota, 2 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser o quê? Vai ser diferente de 2 terços. Então, nesse caso, x não pode ser quem? X não pode ser 2 terços. Como é que eu vou escrever a minha restrição de domínio?
x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2/3. Então, lembra do seguinte, ó, se eu tenho variável no denominador, eu preciso que esse denominador, que essa expressão do denominador seja o quê? Seja diferente de 0. Como é que eu vou fazer isso? Eu monto a minha diferença e acabo determinando quem é o valor que vai ser diferente de 0 daquela expressão ali. Beleza? Ok? Nós temos, pessoal, o segundo tipo de função, que é quando eu tenho uma função radical, tá? Função definida por uma raiz, e o índice dessa raiz é um índice par. Nesse caso, eu vou precisar que o quê? Eu vou precisar que os valores do radicando, os valores que estão dentro da raiz, eles sejam o quê? Eles sejam maiores que 0, eles sejam positivos, ou pelo menos eles sejam 0. Por quê? Não existe nenhum número inteiro, não existe nenhum número real que, quando elevado a um expoente par, ele fique negativo, tá bom? Não existe número real nenhum que, quando elevado a expoente par, fique negativo. Por isso que, quando o índice da raiz é par, eu preciso que o valor do radicando ele seja o quê? Ele também seja par, beleza? Eu preciso que o valor dessa raiz com radicando par seja positivo, tá bom? O que acontece? Se essa função ela tiver um índice ímpar, não vai ter restrição nenhuma. Tá? Não existe restrição nenhuma para raízes que tenham índice ímpar. Agora, raízes que tenham índice par, eu preciso que esse radicando ele seja o quê? Ele seja positivo ou pelo menos seja 0. Tá bom? Como é que vai funcionar? Olha só. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho assim, ó, f de x igual raiz de 2x menos 6. Não aparece o meu índice é quanto? O meu índice é 2. Então, você vai acabar tendo quem? Raiz de 2x menos 6. Beleza? O que vai acontecer? Eu preciso que esse radicando, a expressão que está dentro da raiz, seja o quê? Ela seja maior ou igual a 0. Como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Nota que eu fiquei com uma inequação do primeiro grau, que nós aprendemos a resolver no ano passado. Então, o que vai acontecer, gente? Eu tenho letra de um lado, número do outro. Vou acabar tendo o quê? Que 2x tem que ser maior ou igual a 6. 2 estão multiplicando, passa dividindo. Portanto, 6 dividido por 2, que é 3. X precisa ser o quê? X precisa ser maior ou igual a 3. Achei o valor de x, já sei que x precisa ser maior ou igual a 3. Vou escrever a minha restrição. Minha restrição vai ser quem? Domínio. X pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Beleza? Então lembra, se você tem uma raiz de índice par, o radicando, o valor que está dentro da raiz, a expressão que está dentro da raiz, precisa ser o quê? Precisa ser maior ou igual a 0. Se o teu índice for ímpar, não tem problema nenhum, pode ser qualquer valor. Tá? Mesma coisa aqui, ó, outro exemplo. Se eu tenho raiz sexta de 1 menos 4x, índice par, radicando maior ou igual a 0. Como é que eu vou resolver essa coisa então? Letra de um lado, número do outro. Você vai ter o quê? Menos 4x maior ou igual, jogou o 1 para o outro lado, a menos 1. Só vai ter que lembrar de uma coisa. Toda vez que o valor que está com x está negativo, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. E se eu estou em uma inequação, eu tenho que trocar o quê? Eu tenho que trocar a posição da desigualdade também, para que eu mantenha a propriedade da inequação inalterada. Então, o que vai acontecer? Eu troco o sinal de todo mundo e eu troco também quem? A posição da minha desigualdade. Vou acabar tendo quem? 4x menor ou igual a 1. Nota, 4 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser o quê? X vai ser menor ou igual que 1/4. Beleza? O que vai acontecer então, gente? Achei a restrição do meu domínio. No momento que eu achei a restrição do meu domínio, o que eu vou fazer? Escreve ele.
x pertencente aos reais, tal que copia a tua restrição. X tem que ser menor ou igual a 1/4. Ok? Então, é importantíssimo... Oi. Aquele 6 ali na raiz não conta nada no final daí? Não, ele só preciso dele para saber se o índice é par ou se o índice é ímpar. Só para isso. Ah, tá. Beleza. Só para isso. O índice da raiz pro domínio só vai influenciar se ele for par ou for ímpar. Se ele for, por exemplo, já vi um exercício que avacalhou, que botou um índice 500.000. Todo mundo olhou aquilo ali e ficou apavorado. E não era só para saber se era par ou se era ímpar mesmo. Tá? Porque daí tu vai Beleza. ter a restrição ou não no teu domínio. Beleza? E o terceiro caso e último que nós vamos ver hoje é quem, pessoal? É esse carinha aqui, ó, que é quando eu tenho... Opa, eu acho que eu pulei demais. Não, beleza. Vamos ver mais. Eu botei esse aqui de propósito. Antes de ver o terceiro caso, vamos ver mais esse exemplo aqui, ó. Pode acontecer de tu ter uma raiz no denominador da tua fração. O que eu ensinei para vocês ano passado? Já tem gente que está perguntando, Álvaro, eu não sei nem o que eu tomei de café agora, tu quer saber o que tu ensinou no passado. Mas vamos lá. Quando eu tenho raiz no denominador, eu preciso fazer o quê? Eu preciso racionalizar para tirar aquela raiz do denominador. Eu não posso ter raiz no denominador nunca. Álvaro, então dá de racionalizar aquilo ali. Não faz isso. Se você tiver uma função, você não mexe nela. Lei de formação de função é inalterável, é imexível, não pode mexer. A única coisa que tu vai pensar vai ser o seguinte, ó, qual é o índice dessa raiz? O índice é par. Bom, sempre que eu tenho uma raiz de índice par, eu preciso que o radicando seja o quê? Seja maior ou igual a 0. Porém, se você tiver uma raiz de índice par no denominador da tua fração, o radicando não pode ser 0, por causa do primeiro caso. Eu nunca vou poder ter 0 no denominador da minha fração. Então, toda vez que eu tenho uma raiz de índice par, e essa raiz está no denominador, eu preciso que essa raiz tenha o quê? Que ela tenha o radicando somente maior que 0. Tá bom? Só nesse caso, se a raiz de índice par estiver no denominador. Aí o meu radicando vai ser somente maior que 0. O que eu faço agora? Eu resolvo a minha inequação. Vou acabar tendo quem? 2x menos 4 maior que 0. Mesma coisa, jogo 4 para o outro lado. 2x maior que 4. 2 estão multiplicando, passa dividindo. X vai ser o quê? Maior que 2. Tá? Nesse caso, não tem a igualdade. Então, como é que vai ficar? Vou acabar tendo o quê? X pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. Eu não tenho aqui o sinal da igualdade. Por que eu não tenho o sinal da igualdade? Porque a minha raiz está no denominador da minha fração. Beleza? E o que nós temos mais? Vai dar tempo. O que nós temos mais ainda para ver? Nós temos o terceiro tipo, pessoal. O terceiro tipo é quando eu misturo as duas coisas. Quando eu tenho uma raiz de índice par e quando eu tenho uma razão. O terceiro tipo que a gente vai ver hoje de problema de domínio de função é quando eu tenho tudo misturado. Eu tenho o primeiro e o segundo tipo juntos. E o que eu vou fazer? Para isso, eu preciso analisar o quê? Quais são as restrições e as particularidades que cada parte da minha função vai mostrar. Como assim? Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu preciso fazer o quê? Para ficar mais fácil de eu enxergar as coisas, eu vou precisar usar as operações com intervalo que eu ensinei para vocês em sala. Como é que vai funcionar isso aqui, pessoal? Ó, vou chamar o numerador de parte 1 e o denominador de parte 2. O que eu tenho no numerador? No numerador eu tenho uma raiz de índice par e, se está no numerador, o que vai acontecer? O radicando tem que ser maior ou igual a 0. Então, vou analisar primeiro a restrição do numerador. Eu vou ter o quê? 5 menos 2x maior ou igual a 0. Tudo bem? Resolve a inequação.
Então, joga o 5 para o outro lado. Menos 2x igual, aliás, maior ou igual a menos 5. Inverte o sinal, inverte a posição da desigualdade. 2x menor ou igual a 5, 2 está multiplicando, passa dividindo. X então tem que ser o quê? Menor ou igual a 5 meios. Legal, achei a restrição do numerador. O que eu vou fazer agora? Vou achar a restrição do denominador. O denominador tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser diferente de zero. Então, vou ter o quê? 2x mais 1 diferente de zero. Joga um para o outro lado. 2x tem que ser diferente de 1. Portanto, x tem que ser o quê? X não pode ser 1 meio. Para ficar mais fácil de eu ver o que eu estou fazendo, quem vão ser os valores analisados para esse domínio, os valores que se adequam a essa restrição, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer a reta numérica do 1. O que diz a reta numérica do 1? Que x tem que ser menor ou igual a 5 meios. Então, eu faço a minha reta numérica e eu vou marcar os 5 meios aqui. Nota que eu tenho o sinal da igualdade, vai ser o quê? Vai ser bolinha fechada. Bolinha fechada nos 5 meios. A flechinha está apontando para a esquerda. Eu pego todos os valores que são menores que 5 meios. Tá bom? Vai indo lá para o menos infinito. A minha segunda restrição aqui é o quê? Que eu só não posso ter o menos 1 meio. Ou seja, eu posso ter qualquer valor menos quem? O menos 1 meio. No menos 1 meio, eu marco ele e eu faço o quê? Eu deixo a bolinha aberta. E aqui eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso fazer a interseção desses dois intervalos. Como é que vai funcionar isso? Na interseção, eu vejo aquilo que é comum aos dois intervalos. Então, nota que, traçando as minhas retas com base nos meus valores, eu vou acabar tendo quem? Que o meu valor comum ele vai dos 5 meios, eu tenho 5 meios aqui também, até onde? Até o menos infinito. Com restrição de quem? Se é menor que 5 meios, o menos 1 meio está aqui no meio. Eu só não posso ter esse valor aqui. Então, o meu domínio vai acabar sendo quem, pessoal? O meu domínio acaba sendo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 5 meios, e ele só não pode ser quem? Ele só não pode ser o menos 1 meio. Ok? Porque esse menos 1 meio está aqui no meio do caminho. Ele pertence aos meus dois intervalos. Eu tenho que fazer a interseção entre os dois. Tá bom? Um último exemplo só para nós encerrarmos essa parte. Ó. Agora eu tenho o quê? Eu tenho as duas raízes no numerador e no denominador. Então, eu tenho que analisar o quê? Quais são as restrições de cada caso. Nesse caso, o que vai acontecer aqui? Ó? No numerador, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter que esse numerador tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, x mais 3 precisa ser o quê? Maior ou igual a 0. Joga o 3 para o outro lado, x tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 3. Só que nota que nesse caso aqui, eu estou com a raiz aonde? Eu estou com a raiz no numerador. E o que acontece? Eu tenho uma outra raiz de índice par, só que ela está onde? Ela está no denominador. Se essa raiz está no denominador, o que vai acabar acontecendo? Eu preciso que essa raiz ela seja somente o quê? Somente positiva, somente maior do que zero. Então, eu vou ter o quê? Menos x, menos 2, maior que zero. Pego o meu radicando e ele tem que ser o quê? Maior que zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu preciso que esses valores aqui, dessa raiz, sejam somente positivos. Joga o menos 2 para o outro lado. Vou ter o quê? Menos x maior que 2. O que vai acontecer? O x está negativo. Inverte o sinal de todo mundo e inverte a tua desigualdade. Tu vai ter o quê? X menor do que 2. Então, nota que na primeira parte, aqui, ó, eu vou ter o quê? Que x tem que ser maior ou igual a 3. Como tem o sinal da igualdade, bolinha fechada. Na segunda, x tem que ser o quê? X tem que ser menor do que 2. Bolinha aberta e apontando para a esquerda. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a interseção.
ver quais são os valores que são comuns. Então, nota que as pontas de dentro, como eu dizia na sala, vão acabar sendo quem? Bolinha fechada no -3, bolinha aberta no 2. Como é que eu vou escrever esse domínio, então? X vai ser o quê? X é maior ou igual a -3 e x é menor do que 2. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Fiz a minha interseção e escrevo o intervalo domínio. Tudo bem? Gente, por hoje era isso, tá? Eu vou parar a gravação nesse momento e